Salve, rapaziada! Começando mais um BradoCast! O podcast oficial de Caxias do Sul. Cara, hoje eu tô feliz, mano. Você tá feliz? Estreando algo novo aqui, né? É verdade. Tamo aqui com quem, mano? Hoje estamos aqui com duas pessoas. Fazia tempo que a gente não trazia duas pessoas aqui. E as duas são muito especiais e uma delas já esteve aqui anteriormente. Inclusive, uma dessas pessoas é a responsável pelo maior podcast aqui do nosso canal. O mais assistido. Quantas visualizações a gente chegou? 1000 e alguma coisa. Mais de 1000. Muito mais de 1000. Olha aí. No momento que a gente tá gravando, né? Pode ser que seja nos milhões já. A gente ainda não se deu conta, A né? gente ainda não... Já deve estar pelo mundo inteiro. Pois é, mas estamos aqui com a doutora Neiva e o Alexander. O Alexander. Sejam bem-vindos ao nosso Muito obrigada. programa. A honra é nossa. Que isso, e o Alex? Vai ficar aqui. Vai ficar aqui, vai roubar o meu lugar aqui, o Alex vai ficar aqui. Ô! Tô mostrando, anunciando a minha aposentadoria. Tô brincando. Tão Tá cedo anunciando assim, tua não. aposentadoria. Tô anunciando. A honra é nossa de estar à frente de pessoas jovens empreendedoras. Esperamos É o que continuar nós assim. precisamos. Isso é verdade. Nesse mundo. Precisamos. Temos uma falta hoje. O público jovem hoje eu vejo que tem uma... Posso usar a palavra errado, mas uma deficiência em muitos fatores, muitos sentidos da vida. Muito dispersivos, né? Isso. Mas por serem Não milênios... focados. Isso. Mas por serem milênios, vocês estão ocupando o que há de melhor, né, nessa geração. Geração Pois é. boa. O que tá aparecendo aqui, Carlão? Do teu lado tá aparecendo nesse exato momento um QR Code. QR Code que leva pra onde? Que leva para um lugar muito rico. Né? QR Code que te leva para um lugar muito rico, chamado de Conta bancária. conta bancária. Se você quiser apoiar o Bradocast, você pode fazer um Pix com o QR Code aqui, inclusive as redes sociais estão aparecendo aqui. Que é Spotify, TikTok e Instagram, né? Vários. E é todo lugar a gente tá. É todo lugar. Enfim, doutora Neiva Milani. Quem é a doutora Neiva Milani? Quem está aqui sentado na nossa frente? Vamos fazer diferente. Quando chega um paciente para ti, com certeza deve acontecer isso, ele chega para ti e pede assim, o que a doutora Milani faz? Quem que é ela? Né? A minha trajetória trajetória dentro da medicina é longa. Longa. Eu me formei em 1975 na URGS e eu estava focada na pediatria. Né? Eu, desde o 4º ano, eu fui monitora de pediatria e era o que eu queria fazer. Eu entrei na residência de pediatria. Primeiro eu fiz na residência da URGS, fiz um tempo, e passei para a residência que estava começando no Hospital Presidente Vargas, e quem estava começando era o pediatra dos meus filhos, então me convidou para eu empreender essa jornada junto com ele. Mas, ao longo do primeiro ano de residência, eu me dei conta que eu não estava ajudando as crianças. Que eu receitava antibiótico, eu receitava corticoide, e as crianças voltavam sempre com o mesmo problema. Infecções repetidas, falta de imunidade, e não tinha outra ferramenta a não ser esses remédios químicos. E isso foi um ponto tal que eu tive também outras decepções com a área médica, com o mercantilismo dentro da medicina. E com isso eu resolvi largar a medicina. Isso eu não faço. Eu não estou ajudando ninguém. E eu já tinha 2 filhos pequenos. Eu disse, então é melhor eu cuidar dos meus filhos do que ficar receitando aquilo que eu não acredito. Então, um professor meu, cirurgião pediátrico, vendo a minha angústia, né? Porque com uma faculdade de medicina, largando a medicina, todo mundo me chamando de louca e não sabendo o que fazer, ele me chamou e disse, Neiva, em Porto Alegre não existe bacteriologista clínico, que é quem faz a ponte entre o laboratório e o médico. Já que tu não te encontrou na clínica, tenta. Aí tentei, fui para o hospital de clínicas, eu fiz um estágio de 1 ano como bacteriologista, fui contratada
Aí trabalhei no Weiman, no Clínicas, no HPV, na Santa Casa, em laboratório particular. Por 7 anos eu fiz bacteriologia. Mas quando eu trabalhava no HPV, no Hospital Presidente Vargas, comigo trabalhava um médico homeopata, né? Ele era médico homeopata e bioquímico. E ele começou a me catequizar. O Roberto, um anjo na minha vida, porque o universo coloca os anjos na vida da gente. Aí o Roberto começou a me mostrar o que era homeopatia. E eu dizia, ai, Roberto, vai pra lá, tu com essas tuas aguinhas, eu já sou uma decepcionada com a medicina, tu vem me mostrar uma água que não faz nada. Mas ele foi paciente, né? E me emprestou livros, e disse, Neiva, lê, tu vai, te informa. E eu comecei a ler, comecei a ver que tinha alguma coisa por trás disso. E um dia o Roberto me disse, Neiva, vai começar o curso em Curitiba de homeopatia. Vai! Eu digo, bom, não vou perder nada com isso. E fui. E a primeira aula, o professor falou algo que foi o que me engatou para sempre nesse tipo de medicina. Ele disse, vocês só vão curar uma pessoa se vocês entenderem o sofrimento dessa pessoa. Eu disse, isso é medicina. Não é receitar antibiótico, corticoide e silenciar sintoma. E aí comecei o curso de homeopatia. Com 1 ano de homeopatia eu já comecei a clinicar e me realizei. Porque a gente nem ia falar muito sobre homeopatia, mas o remédio homeopático é um remédio energético, não tem nada de químico, teoricamente é uma frequência semelhante à do paciente, que a gente encontra por todo um estudo, tanto na área psíquica, na área de geral, como o apetite, o sono, etc., etc., e os sintomas físicos. A gente faz todo um contexto para chegar à frequência energética do paciente. Então, tu entra com a homeopatia no sentido de aumentar a energia, de aumentar a resistência, tanto no nível físico como no nível psíquico. O remédio homeopático estimula as defesas e a própria pessoa se cura. E assim, ó, o remédio homeopático, assim como ele cura a parte física, ele tem também que equilibrar o psíquico. Se o psíquico não acompanhar, não é o remédio certo. Por exemplo, vou te dar um caso no início, que até eu fiquei surpresa, porque quando tu começa, né, tu vai experimentar. Então, eu tive uma paciente com uma infecção urinária, e eu fiz todo um estudo, e o sintoma diretor foi indiferença afetiva. Ela me dizia assim, eu não consigo amar meu marido, eu não consigo amar meus filhos. Tu quer sintoma mais profundo do que esse? Né? Pois é. O lado afetivo. Dos afetos. Então, esse foi o sintoma diretor para encontrar o remédio. Depois ela tinha um desejo acentuado de queijo e mais a infecção urinária, outros sintomas. E eu cheguei a um remédio chamado sépia, que é um molusco. É um molusco que, quando ela encontra um obstáculo ou algo, ela ejeta uma tinta escura, ela se isola do mundo. Tá. Eu, como bacteriologista, coletei a urina dessa paciente, levei para o laboratório, que ainda eu trabalhava no laboratório, Escherichia coli mais que 100.000, infecção urinária. Tá. Uma semana depois, com a sépia, coletei a urina, levei no laboratório, olhei no microscópio, não tinha uma bactéria. Não tomou antibiótico, só sépia. E ela voltou dizendo que ela estava mais afetiva.
Isso me emociona, porque eu disse, isso é medicina. Tu tá tratando a pessoa como um todo. Tu não tá usando um remédio químico para silenciar sintoma. Tu tá equilibrando e aumentando a resistência, tanto psíquica como física. O olhar holístico, né? Olhar holístico. Quando a senhora fala de medicina, entender o sofrimento do paciente, como é que a senhora encontra o sofrimento do paciente nessa forma Perguntando, holística? desde a gestação. Se ele tiver dados da gestação, melhor ainda. Mas então, como no caso dessa paciente, tu é casada, tu tens filhos, então tu pergunta, como é que é o afeto em ti? Pergunta, tu faz N perguntas. É feito uma anamnese, É feito né? uma um levantamento levantamento de toda a dinâmica, né, doutora? Isso, a personalidade da pessoa. A gente tem que saber, né? Como é que tu é com as tuas coisas? Ciúmes, competitividade, afeto. O que tu puder tirar da pessoa, captar para fazer todo aquele contexto, né? Isso. Anamnese para chegar ao remédio homeopático. E essa extração se chega à matriz homeopática específica, que faz uma combinação, né, doutora, com o perfil de personalidade levantado. Então, como a homeopatia atua pelo sinonímio, tu vai tomar algo que serve para ti, né, doutora? Porque a homeopatia, no fim nós não ia falar homeopatia, mas só pra gente fazer uma introdução, né, doutora? Doutora, só um pouquinho. Se a senhora puder puxar um pouquinho, fica melhor. Tá. Aí, perfeito. O científico da homeopatia é a experimentação. Porque o remédio homeopático, como eu falei, não tem nada de químico. Certo. Tu quer falar um pouco sobre o remédio homeopático? Né? Como ele é feito? Sim, como ele é manipulado. Como é manipulado, tu quer falar um pouquinho? Ele tem vários métodos, como também existe uma potência e a dinamização, né? Quando existe um sintoma mais psicológico, existe uma potência mais elevada para se utilizar. Quando a sintomatologia é mais física, por exemplo, uma cefaleia, né? Se usa uma potência mais baixa. E conforme a dinamização, ele vai ter uma ação energética naquele corpo e naquele psicológico. Exato. É que o remédio homeopático pode ser feito de qualquer matéria na natureza, tanto animal, como vegetal, como mineral. Os três reinos. Então, né, se obtém essa matéria química e vai diluindo e dinamizando. Então, se faz por percussão, que vai extraindo a potência energética dessa matéria. Então, ele excede o número de Avogadro. Não tem mais matéria. Tu pode utilizar o método químico mais sensível, tu não vais encontrar matéria, só energia. E aí, se tu pegares 10 pessoas, essas pessoas vão experimentar esse remédio. Então, tu vai dando para essas pessoas e vai começar a suscitar sintomas diferentes do que elas já tinham. E esses sintomas são compilados. Então, tanto sintomas psíquicos, como gerais, como físicos. E o científico é que a experimentação pode ser repetida sempre para aquele remédio e sempre vão aparecer os mesmos sintomas. Então, uma pessoa que está experimentando, por exemplo, laqueses, que é veneno de cobra. Então, ela vai ser manipuladora, ela vai começar a manipular, ela vai sonhar com cobra, ela vai... os ciúmes, a possessividade. Então, a pessoa que está experimentando vai começar a experimentar esse tipo de sintomas. Até os sintomas, e eles são todos compilados. Nós temos um livro que é uma bíblia com todos os sintomas. Então, por exemplo, indiferença afetiva, vai aparecer N remédios. Desejo de queijo, vai aparecer N e tu cruza e vai chegar a um remédio. E é esse que tu vais usar e cura. Cura. Então as pessoas dizem,
Imagina, se tu tá com uma placa na garganta, não vai dar homeopatia, vai dar antibiótico. Não. Quantos casos? Até eu tenho um aqui, uma paciente a semana passada que mandou a garganta do filho cheia de placas brancas. Com homeopatia em 2 dias ela me mandou. Nem ele não tem mais nada, não tem febre nem placa. Só com remédio homeopático. Já curei pneumonia, apendicite, doenças autoimunes. Então é uma outra forma de tu enxergar o ser humano e é outra forma de tu fazeres medicina. Porque, aliás, numa era em que tudo funciona à base da energia, a medicina ainda está na química. Quer dizer, o Hahnemann, que criou a homeopatia, ele é muito avançado, né? Sim, sim. Samuel Hahnemann. É que existe todo o contexto econômico, né? Que não deixa que essas coisas... Sim. Se desenvolvam, né? Exato. Hoje em dia já tem, assim como já tem aparelhos que captam a frequência energética da pessoa. Já existem aparelhos. A frequência geral e a frequência de cada órgão. Né? Aí muda o sistema e injeta aquela energia. Então, é uma homeopatia do futuro. Não é mais aquilo de conhecer a pessoa, de fazer toda aquela anamnese. Ele funciona mais ou menos como dando a energia que falta dentro daquela pessoa. Exatamente, porque a doença nada mais é do que um desequilíbrio energético. Começa com... Porque nós somos energia e matéria, não tem como separar. E a doença começa no desequilíbrio energético. Por várias causas, né? O estudo da homeopatia, ele é uma especialização da área da medicina, né? E é advento justamente do principal, o que descobriu a homeopatia, que foi Samuel Hahnemann, né? E ele tem uma premissa básica que diz, né, doutora? O semelhante cura o semelhante. Então, exato, porque o que é? O semelhante é energia, a mesma frequência, um somatório de energia. Porque a doença nada mais é do que querer corrigir esse desequilíbrio energético. E passa para o físico apresentando sintomas. Né? Então, não adianta tu querer silenciar o sintoma, porque o desequilíbrio continua e vai se manifestar de uma forma mais grave. É como se tu tivesse um incêndio. Toca o alarme, tu vai lá, desativa o alarme e o fogo continua. E a homeopatia não. Nós vamos atrás de apagar o fogo. Por isso que ela vai diretamente na causa. Ela vai diretamente na causa. É uma medicina muito adiantada. Mas todo o sistema mercantilista da medicina convencional não deixa que isso se desenvolva, né? Tanto que faculdade de medicina nenhuma nos dá essa noção de homeopatia. Eu achava, quando eu fiz a faculdade, que a homeopatia era charlatanice, né? Como todo mundo acha. O médico homeopático fez a homeopatia porque ele não tinha outra coisa para fazer. Não é por aí. Eu podia ter sido pediatra, eu podia ter sido bacteriologista, eu fiz o exame do board para os Estados Unidos e passei, podia ter feito qualquer coisa nos Estados Unidos, mas nada disso me contentou. A única coisa que eu me realizei foi com homeopatia. E depois com outras, que aí tu vai indo, né? Porque lá pelas tantas eu me dei conta assim, por que essa criança responde tão bem à homeopatia? Eu dou um remédio, ela cura logo. E por que essa aqui e mudo o remédio, e estudo e não vai adiante? Aí veio à mente que isso, como dizia o Hahnemann, um dos obstáculos à cura homeopática é a nutrição. Porque, claro, o remédio homeopático ele vai estimular enzimas, vai estimular reações orgânicas. Mas essas reações precisam dos nutrientes. Tem que ter as vitaminas, tem que ter os minerais. E, infelizmente, hoje em dia, a nossa nutrição é péssima, né? O nosso solo é extremamente empobrecido. Né? Não tem mais o germânio, né, doutora? Não tem mais zinco, não tem mais níquel. Níquel não, perdão.
não tem zinco, não tem manganês, não tem magnésio, não tem, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, que ficou obsoleta as indústrias de munição, que era nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, eles utilizaram esse material para fazer adubo. Então encharcaram a terra com NPK. Tanto que quando eu faço teste de deficiências minerais, é raro aparecer fósforo, potássio. Quase nunca aparece. E os micronutrientes desapareceram. Então, uma das causas que eu cheguei à conclusão na época, né, que uns respondiam melhor ou pior, é que era desnutrição ou metais pesados e agrotóxicos. E na época eu mandava fazer o mineralograma capilar no cabelo, que naquela época ainda ia para os Estados Unidos. E a maioria das crianças que eu trabalhava, 80% da minha clínica era criança quando eu era homeopata. Invariavelmente vinha com metais pesados. A minha neta não respondia, a Vitória, mais velha, não respondia homeopatia. Aí eu fiz um mineralograma, foi para os Estados Unidos, voltou, ela tinha N metais pesados, porque a escolinha dela era do lado da antiga Maesa ali. Sim. E as professoras diziam que vinha uma poeira, né? Aí eu fiz a desintoxicação e nunca mais ela tomou antibiótico, nunca mais precisou. E aí que eu entrei, então, na ortomolecular. Porque não existe uma panaceia, tu tem que fazer né? Utilizar todas as ferramentas possíveis. E ortomolecular, como diz o nome, orto é perfeito, molecular, molécula, é uma nutrição perfeita. Aí eu fiz o curso na PUC com o pessoal de São Paulo e eu tenho um aparelho, que é o Vegatest, que funciona por ressonância eletromagnética, que tu detecta, né? Tu detecta o que está faltando em termos de minerais, de vitaminas. As deficiências, né, doutora? As deficiências nutricionais, e tu detecta quais são os metais pesados que tu tens. Então eu não precisei mais fazer mineralograma capilar, porque eu uso esse aparelho. Até eu fui para a Alemanha, fui lá para Baden-Baden ver a fábrica da Vega, que eles são super adiantados em eletromagnetismo. Né? E desde lá, já faz 20 anos, que eu uso esse aparelho para, primeiro, tirar os tóxicos. Eu faço a desintoxicação, faço a reposição, a suplementação com nutrientes e mais homeopatia. Então, a ideia é que curar uma ferida, eu digo tanto psíquica quanto física, do nosso interior mesmo, né? Não digo um corte, mas não seja o curativo para aquilo, talvez não seja só um band-aid, né? Ele tem que vir de dentro. Tu não pode silenciar o sintoma. Por quê? E isso é é como a gente vê se o paciente está evoluindo bem ou não. Por exemplo, tu vens com uma amidalite, eu te dou um remédio. E tu volta com uma hipertensão, não é o remédio. Porque o que aconteceu? Interiorizou. Agora, se tu vieres com uma amidalite, eu dou o remédio, e tu volta com uma dermatite, tá no caminho da cura. Porque expressou, né? Sim. E tá exteriorizando, Tá e o teu mentão está melhorando. Né? Então, é como a gente avalia a evolução da doença, de dentro para fora. Quanto mais tu exteriorizares, mais saudável tu estás. Mais saudável vai ficar. Exatamente. Entendi. Então a gente analisa no tempo, né? E também na gravidade do sintoma. Né? Entendi. Para saber se tu estás curando ou não. E assim, quando chega um paciente e procura pelos teus cuidados, é variado o perfil de cada paciente? Tipo, o problema de cada paciente? Sim, atualmente eu tenho pacientes com todo tipo de doenças, né?
Quando eu era só homeopata, eu fazia mais pediatria, né? Agora não, agora eu tenho adultos com todo tipo de doença, autoimunes, hipertensão, doenças cardiovasculares, digestivos, todo. Porque o organismo é um todo, não tem como tu separar a mente do corpo. É uma coisa só. Por exemplo, se vem uma criança completamente irritada, tá? Irritada, com problemas de disciplina, agressiva, aí eu dou o remédio, porque ela está com uma amidalite. Em 2 dias a amidalite desapareceu, está curada. Não, ela continuou igual, está irritada, não fiz nada. Não fiz nada. Agora, se ela voltar mais tranquila, doutora, sabe que ele está dormindo de noite? Ele está tranquilo, ele está mais obediente. Apareceu de novo a amidalite. Vou aumentar a potência, mas é aquele o remédio. Ou apareceu uma dermatite. Tudo bem. Está indo para o caminho certo. Está dando certo. É o remédio. Mas o que está, a parte mais interna, mais profunda, é o psicológico. É a psique. É a psique. E como em homeopatia nós consideramos muito isso, né? Curar de dentro para fora. Não pode interiorizar a doença. Aí não é o remédio. Não está curando. Está agravando. Que é o que faz a medicina alopática. Tu dá um antibiótico, tu dá um corticoide, tu tira o sintoma, mas vem cada vez pior. Daqui a pouco vem uma pneumonia. A criança fica cada vez mais irritada. Então tu não está curando. Tu está prolongando. Tu está simplesmente desligando o alarme. E a doença se mantém. Tá matando sintomas para dar aquela falsa impressão de cura. Silenciando o sintoma que tu pensa que tu tá curando, porque tu só... A medicina alopática, ela considera um órgão só. O médico vê a garganta, o outro vê o estômago, o outro vê a artrite. Mas e eu? Onde é que eu fico? Né? Eu vou lá ver minha artrite, mas e eu? Entendi. Uma vez eu presenciei na doutora Neiva, Mauro Bertelli. Dr. Mauro Bertelli. Né? A gente estava no hospital e tinha alguns estudantes de medicina, que acho que eles eram R2. E a gente foi para uma aula de observação, assim. E aí eles entraram, nós entramos num quarto, eu entrei junto, e aí um residente disse assim: esse estômago, nós administramos tal. O Bertelli parou e disse assim: como é que é o nome da pessoa? Exatamente. Exatamente. Tem que entender. Não era o órgão. Não era o órgão. Tu tem que entender do indivíduo. Tem que conhecer a dor. Eu não me lembro qual é o homeopata, um dos homeopatas que foi para o hospital, aí veio o gastro, veio o neuro, veio, afinal... E ele disse, e eu? Quem é que vai me cuidar? Né? Sim, porque é fragmentado, né? Não, nós somos um todo. A gente não é uma peça mecânica. Será que a medicina não se dá conta que o ser humano é um só? Não tem como separar a mente do corpo. Tudo que atinge a tua mente vai se exteriorizar no teu corpo. Por isso que tu só cura uma pessoa se tu entender o sofrimento. E tu, quando começa uma doença, eu pergunto, qual foi o desequilíbrio emocional? O que aconteceu na tua vida antes disso? Tá ali a chave. Sempre vai ter alguma coisa. Ah, não, eu briguei com não sei quem, eu me divorciei, sempre vai ter. E aí tu tem que partir por aí. Transtorno por briga, por fracasso em negócio, por... várias circunstâncias de vida, uma perda importante. Ciúmes, por perda, sempre vai um ser... relacionamento tóxico. Um gatilho. Sempre por trás disso vai ter um gatilho, vai ter uma causa que geralmente é ligada ao psíquico, ao emocional. É que tem um divisor de águas, né? A doença, ela tem uma codificação. Né? E os médicos aí estão aí para decodificação, como a área da psicologia, como qualquer outro profissional da área da saúde. A gente tem que aprender a entender o que tem por trás daquilo. Exato. E aí, depois da ortomolecular, eu fui para o anti-envelhecimento.
né, que é outra especialidade dentro da medicina, que usa todas as ferramentas possíveis para atrasar o envelhecimento, prolongar a vida com qualidade de vida. Então aí vem os pilares anti-envelhecimento. E hoje, nessa tarde fria, né, doutora? 0 graus. Nós falando de finitude, de como envelhecer melhor, como aumentar a qualidade de vida no envelhecer, né? Tu sabe que quando os meninos vieram ali para propor o podcast, enfim, e pudesse ter me dado a liberdade de trazer uma convidada, e eu não tinha como não trazer de primeiro momento a doutora Neiva Milani. Que é uma referência, uma referência no estado. Ele já tinha comentado quando a gente gravou o primeiro, ele já tinha comentado. Eu trouxe vários nomes aqui a respeito da medicina ortomolecular e não tinha como não trazer a doutora Neiva, né? Não tinha como. E, na verdade, uma grande referência do estado, do nosso estado, referência na região em termos de medicina ortomolecular, né, prevenção de doenças, quadros crônicos, todo esse tratamento. E eu andei pensando, e tu sabe que a publicidade ela é interessante, né? O Jornal Pioneiro, da semana passada, do dia 4 e 5 de junho, trouxe uma matéria sobre como prevenir a demência. Tá? São 2 médicos, né, doutora da URGS, que, para quem sabe, existe um periódico da medicina publicado de tempos em tempos chamado Lancet, né? Health, que daí fala sobre uma revista médica super conceituada. Né? Super conceituada. E esses 2 médicos porto-alegrenses, né, pertencentes à URGS, eles pesquisaram e identificaram, né, o impacto dos fatores de risco que, na verdade, são potencialmente preveníveis para a demência na população brasileira. Então eles trouxeram ali 10 pilares de quais são os fatores que podem provocar, né, a demência. E a demência é um quadro muito comum no envelhecimento, né, Neiva? Ah, sim. Então, sim. E esses pilares, não só o quadro cerebral, né, de demência, mas todo o físico entra, né? Não é só o cérebro, né? Quando tu tens esses pilares, quando tu utiliza esses pilares. Existe uma melhora geral. Então, o primeiro pilar anti-envelhecimento seria a desintoxicação. Né? Porque nós estamos mergulhados em tóxicos. Agrotóxicos, metais pesados. Por exemplo, computador, que todo mundo está usando. O computador, quando ele aquece, ele libera níquel-cádmio, nas baterias, chumbo, que tem as soldinhas de chumbo, e a pessoa que está ali todo aquele tempo, o computador está aquecendo, solubilizando esses metais e a pessoa está aspirando. E, por exemplo, o chumbo te deixa pesado, cansado, com dificuldade de raciocínio, de memória, porque os metais pesados eles têm um tropismo pela gordura, e cérebro é gordura. 70% da parte sólida do cérebro é gordura. Então, o níquel, ele toma o lugar do lítio na célula. Olha só a importância. E o lítio entra na produção de neurotransmissores como a serotonina, dopamina, que é a estabilidade de humor, que leva à estabilidade de humor. Então, pessoas que trabalham muito com o computador tendem a ter transtornos de humor. Bipolaridade, depressão, isolamento social, porque mesmo que eles consumam o lítio, que é um mineral como qualquer outro, que também está pobre, o Rio Grande do Sul é pobre em lítio, por isso que tem tanto. Transtornos. Não, por isso que o gaúcho é agressivo. O gringo aqui em Caxias também é. O gaúcho é peleador. Né? Mas, então, essas pessoas não têm consciência que eles estão sendo intoxicados por um metal pesado que vai levar a esse tipo de problema.
E a solução para isso não é aumentar os outros minerais, os outros metais. Não adianta. É diminuir Porque aquilo o que está em metal excesso. pesado, ele entra na célula e ele não sai se tu não provocar, se tu não tratares. Ele se Então, estabelece. eu no consultório faço é um tratamento de desintoxicação que utiliza a homeopatia, que a homeopatia ela vai entrar em ressonância com o metal e vai tirar da célula. E os agentes quelantes vão levar, né, vai ser excretado ou pela urina, ou pelas fezes, ou pela pele, né, aparece dermatite, né? O suor também pode ser uma O suor forma de excreção. também. O alumínio é uma das grandes causas de Alzheimer. Quanta gente, porque há pouco tempo, quer dizer, ainda se usa em restaurante essa panela de alumínio. As panelas. Em casa agora já estão se utilizando mais inox, né? Mas o alumínio, ele leva à oxidação do cérebro, com a formação das substâncias amiloides, a proteína tal, que está dentro da célula, que leva ao Alzheimer. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, fora os agrotóxicos, que são uma das grandes causas pelo aumento da incidência de câncer, Cancerígenos. são altamente oxidativos. Então, não tem como tratar sem eliminar os tóxicos, fazer a limpeza do terreno. Então, esse é um dos pilares, e fora os outros metais pesados, né? Não vou ficar aqui, que nós não vamos falar sobre Mercúrio. isso. Mercúrio deixa a pessoa agitada. Qual é a cidade? É Santa Cruz, né? Que tem plantação de fumo, que utilizam muito adubos, não, os fertilizantes com mercúrio. É o maior índice de suicídio no Rio Grande do Sul, porque o mercúrio... Tu já tentou pegar uma bolinha de mercúrio quando tu quebra um termômetro? Tu não consegue. Não consegue. E a pessoa que está intoxicada por mercúrio fica assim, ansiosa, uma ansiedade, uma agitação, uma inquietude que leva ao suicídio. Entendi. Então, primeira coisa que a gente faz para anti-envelhecimento seria a desintoxicação. Esse tratamento assim dura uns 3 anos até que tu vá acumular de novo. Então se faz cada 3 anos, aí eu testo, né, se tem ou se não tem. É que hoje em dia é muito comum, não é comum, na verdade, ficar desintoxicado independente, né? Porque tu tá sempre com o celular, com o computador, tu tá sempre rodeado. Então é muito comum que tu fique com esses metais, assim. E aí se quem não tá... usa computador deveria sempre ter o cooler, né, o resfriador. Sim. Adaptar um cooler, um resfriador para não aquecer. E a gente vê, o Bruno comentou de a gente em qualquer circunstância da vida a gente está intoxicado por algo. Né? E cigarro, álcool. E em qualquer circunstância a gente está. E é incrível que, assim, eu vejo dessa maneira, não é só físico. É emotivo, é emocional também, psíquico também. O estresse emocional, ele faz o estresse psíquico, né? Bom, haja visto as dependências, né, que nós temos aí hoje. Gravíssimas. Crack, cocaína, cannabis, E isso tu álcool. falou mais claras, né? Sim. A gente pode, por exemplo, aprofundar um pouco uma dependência por uma pessoa. Sim, emocional, sim. Dependência Dentro emocional. de um relacionamento de dependência, sim, total. Total. E a gente acaba descontando. Eu sei disso porque eu vejo isso em mim. Porque às vezes com os estresses, coisas que acontecem na vida, eu fico me perguntando no que eu desconto meu estresse, né? No que eu faço? Eu saio dando soco numa parede. Melhor Não, das pessoas, eu queria falar naquele colchão de boxe, eu esqueci o nome agora. É isso, aquela almofada. A palavra mais simples eu consegui esquecer, saco. É melhor do que nas pessoas, vamos deixar claro. Mas o que eu percebo é que eu não faço nada disso, eu não dou soco em ninguém. Eu como doce. Tu come doce? Como doce. E aí É que aí entra, né, doutor? Agora aí entra uma vamos questão. entrar no segundo pilar, Que transição boa, Caramba. que é a nutrição. Que é a nutrição. Nutrição. Então, o que acontece? Os carboidratos. O que é carboidrato? Verdura, legume, frutas, farináceos, açúcar, doces. A função do carboidrato
é se converter em glicose no intestino. Sim. Glicose é a molécula mãe da energia, né? Sim, A fonte é o que dá primária de fôlego. energia. Sim, perfeito. Mas existe um fator extremamente importante em relação à glicose para a tua saúde física, mental, para chegar no teu peso ideal e manter, que é a velocidade que a glicose passa do intestino para o sangue. Quanto mais lenta essa passagem, mais tu vai chegar aos 100 anos com saúde. Porque o ser humano, que a gente estava falando antes de começar, naturalmente ele deveria morrer saudável. Envelhecer não é sinônimo de adoecer. Vai chegar uma hora que acabou o limite de multiplicação celular. E aí tu vais apagar, mais autossuficiente. Então, a velocidade que a glicose passa do teu intestino para o sangue é fundamental. Tá? Quanto mais lento, melhor. É a carga glicêmica do alimento. Então, nós precisamos, em todas as nossas refeições, as 3 principais e os lanches, de freios que segurem a glicose no intestino e não deixem ela disparar no sangue. E esses freios são fibras. Onde tem fibra? Verdura, legume, integrais, procurar não comer brancos. E se não tiver, coloca gergelim, linhaça, chia, quinoa, aveia, etc, etc. O outro freio, que tu não tem saúde ótima sem, gordura. Gordura saudável em todas as refeições. O que é gordura saudável? Toda que vem da natureza. Tanto animal como vegetal. Porque o ser humano consome desde que pisou na face da terra, tem a adaptação genética. E é isso que importa. A adaptação do alimento ao gene. É o que te leva à saúde. Então, óleo de coco e de oliva extra virgem, amendoim, castanhas, nozes, abacate, azeitonas, ômega 3, melhor gordura para o cérebro. Não. Cozinhar com banha de porco, a gordura mais resistente ao calor. Comer uma carninha gorda, gema de ovo, sem problema nenhum. Qual é a gordura que faz mal? A que o homem manipula. Industrializado. Tudo que o homem mexe, o nosso gene não conhece. Vai dar problema. Então, óleo de soja, canola, milho, girassol, algodão. No processo de extração, eles usam um solvente para separar, que dizem que é o hexano, que é cancerígeno, para separar o óleo da massa do vegetal. E depois eles têm que tirar esse solvente. E sempre fica resíduo, não sai todo. Então eles aquecem o óleo. O que acontece quando aquece? O óleo oxida, vira um oxidante, é um veneno para nós. Né? E qual é a outra gordura? As gorduras transhidrogenadas, do sorvete, da margarina. O chocolate, tu tem que olhar se é manteiga de cacau natural ou se é gordura transhidrogenada. Bolacha recheada. Bolacha recheada, bolo industrializado, McDonald's da vida, né? Tudo isso. E o que eles fazem? Eles bombardeiam a molécula do óleo com hidrogênio e ela solidifica. Então ela vai endurecer as tuas artérias e vai endurecer o cérebro. Cérebro é 70% gordura na sua parte sólida. Tu não tem saúde mental sem gordura saudável. Então, todos aqueles que eu falei, óleo de oliva, de coco, amêndoas, castanhas, nozes, ômega 3, eles têm a forma da molécula em espiral. Vocês lembram das ligações duplas que vai espiralando a molécula? E eles compõem os óleos, a membrana do teu neurônio, da tua célula nervosa. Então, esse formato vai deixar a membrana flexível, permeável e vai agilizar a neurotransmissão.
Isso é remédio para cérebro. Leite materno é rico em gordura, inclusive em colesterol. Né? A gordura é essencial. 30% das calorias da refeição em gordura saudável. Por isso que eu penso nos psicólogos, né? Uma nutrição deficiente. Sim. Né? Então, não faz a gente pensar eles direito. Eles vão fazer o software, mas e o hardware? Perfeito. Né? O cérebro desnutrido. Entendi. Eu estava anotando aqui até antes de tu comentar sobre a questão dos industrializados, né? Tu comentou que desde a existência do humano a gente vem se desenvolvendo pelo nosso ambiente. Né? A gente se desenvolve da mesma maneira que a baleia uma vez era um animal terrestre, ela virou um animal aquático, vai se adaptando. E no que eu quero chegar será que a gente não vai chegar num momento, não digo próximo, mas onde a gente vai se adaptar a essa industrialização? Vai, mas muita gente vai morrer antes. Porque voltando lá, porque eu estava falando que tem que ter fibra e gordura na refeição, por quê? Porque a fibra e a gordura, e é assim que funciona o nosso metabolismo harmônico, por enquanto nós não tivermos adaptação, a fibra e a gordura formam na parede do intestino uma barreira mecânica. Forma uma malha que segura a glicose. E a glicose só vai conseguir entrar no sangue quando tem essa barreira gradativamente. E por ali ela fica 4 a 6 horas depois da refeição. E a insulina, que é o hormônio, que tira a glicose do sangue e leva para dentro da célula, sempre acompanha a glicose. Então, quando existe essa barreira, tu vai ter a glicose e a insulina em níveis adequados, e aí vem o pulo do gato. À disposição das células, por todo esse tempo. Então, quando qualquer célula tua precisar de energia, principalmente o cérebro, que leva 20% da glicose, está ali à disposição. A célula vai recolher. E célula inteligente, ela nunca tira mais do que ela precisa. Então, nesse esquema, não tem armazenamento de gordura, tu não engorda, e todas as células ficam energizadas. E isso não acontece quando tu come doces refinados, que não é alimento para nós. 5% da população tem adaptação a refinados. Até chegar aos 95% se adaptar, vão milhares de anos. Por enquanto, refinados têm 200 anos. Na natureza, os animais comem tudo com casca. O ser humano é o único animal que descascou e refinou o alimento e se deu muito mal. Por quê? Porque com os refinados, pão branco, arroz branco, massa branca, açúcar, doces, frutas com alta carga glicêmica, que a gente pensa que é inocente, não é. Banana, manga, mamão, melancia, abacaxi, uva. Quando tu tira a casca, tu está comendo o açúcar concentrado. Então, nunca comer uma fruta sozinha. Come uma banana, coloca aveia, coloca aquilo que o homem tirou. Põe uma aveia, põe um óleo de coco, come nozes, come castanhas. Nunca fruta de alta carga comer pura. Legal. Porque o que acontece? Quando tu come esses alimentos que não se forma a barreira, o que acontece com a glicose? A mesma carga que ali ficou 6 horas, 4, entra direto em pico em meia hora. Hiperestímulo para o teu pâncreas. Pronto, já vai dar uma confusão, um caos metabólico. Insulina lá em cima. O que essa insulina faz? Ela, em grande quantidade, ela vai empurrar toda essa glicose de uma única vez para dentro da célula. A célula não perdeu o controle. Não está mais à disposição. Ela vai ser forçada a receber toda essa glicose. E para onde vai? Porque ela não tem o que fazer. Ela usa aquilo que ela precisava, que era pouco. E o excesso
é armazenado como gordura, por isso essa epidemia de obesidade. E o pior disso, e assim, ó, entrou toda na célula de uma vez. O que vai acontecer no sangue? A glicose despenca. Hipoglicemia. Ansiedade por comida, o cérebro alarmando, não tem glicose. Aí as pessoas, eu tenho problema psíquico de ansiedade por comida. É bioquímico, é hipoglicemia reativa. Come um doce, aí vem aquela vontade de doce, né, de farinha, come de novo. Fica no zigue-zague. Aí tu faz os loopings, né, esses picos, que vai influenciar na alta serotonina, na noradrenalina, que a gente chama de circuitos dopaminérgicos, serotonérgicos. Então a pessoa fica dependente daquilo para poder se sentir melhor. Porque acontece esses altos e baixos. E a leitura do profissional da saúde mental, seja ele psiquiatra, psicólogo, os terapeutas em si, eles precisam fazer essa leitura. Se é uma disfunção realmente bioquímica, a gente então faz o encaminhamento e também se trata ao mesmo tempo. Então precisa também olhar o paciente de uma outra forma. Como ela falou, né? Não é só, né, doutora? Não é só questões mentais. Não. Mas é questões hardware. do hábito, as questões do comportamento aliadas à saúde. Eu não sei se eu estou falando demais. Não. Gente. Tá ótimo, né, Ivana? Tá ótimo, doutora. Então, a partir daí, o que vai acontecer? Com esses picos de glicose, esse hiperexcesso ao pâncreas produzindo insulina, com o tempo, o pâncreas vai viciar nessa produção exagerada de insulina. E a insulina não baixa mais. Ela vai ficar cronicamente alta. E tudo que sai do prumo no organismo vai dar problema. E insulina cronicamente alta é o mal do século. Por quê? Insulina alta leva à obesidade. Se tu tá com a insulina alta, tu pode malhar quanto tu quiseres, tu não perde uma grama. Esse pessoal que vai para academia e não perde, aí desiste. Por quê? Porque tá com a insulina alta, não vai emagrecer. Tudo que come vai direto para gordura. Então, insulina alta leva à obesidade. E o pior que a insulina alta faz é que ela se torna inflamatória. É uma inflamação silenciosa, tu nem sabe o que está acontecendo, se mede por um exame que os médicos não pedem nunca e é o principal exame em termos de prevenção de doenças, o PCR ultrassensível, que vai mostrar o teu nível de inflamação. E essa inflamação é a causa de todas as doenças que nos matam. Hipertensão, derrame, infarto, câncer, Alzheimer, Parkinson, autoimunes. Todas as doenças degenerativas começam com a inflamação silenciosa. O PCR foi muito utilizado agora por derivação do Covid, né, doutora? Mas o PCR era só para detectar, não é o ultrassensível. Isso aí. Porque às vezes eles pedem PCR, mas tem que ser o ultra, que é o que vai detectar a inflamação silenciosa, que vai te levar a doenças. E por que nós inflamamos? Porque se tu conseguir controlar a inflamação silenciosa, tu vai aos 100 anos com saúde. Metais pesados e agrotóxicos são inflamatórios. Né? Insulina alta é inflamatória. Comer o que não pode é inflamatório também. Essas intolerâncias alimentares, como trigo, quem tem glúten. problema com glúten. Né? Mas o fator principal na população de inflamação silenciosa é a insulina alta, por comer farinha branca, açúcar, doces e frutas com alta carga glicêmica. Então, se a gente sabe que as doenças que nos matam começam com essa inflamação, o inteligente, mas aí é o que tu falaste antes, né, vocês falaram, que a vida é escolha, né? Por isso que eu disse que os pacientes dizem, ai doutora, você é muito radical. Não sou eu. Se o alimento que tu estás comendo está aumentando a tua inflamação, é a natureza que é radical, não sou eu.
Vamos verificar quanto é que está o nível de inflamação silenciosa. Então, qual é o inteligente? Adotar uma dieta anti-inflamatória, certo? Que o alimento é o remédio mais poderoso que existe para o bem ou para o mal. Qual é a dieta anti-inflamatória? Aquela que não deixa a insulina subir. Fibra e gordura em todas as refeições. Porque tu vai formar barreira que segura a glicose, automaticamente tu está segurando a insulina, segurou a insulina, tu não inflama e tu não engorda. Não é isso que a gente quer até os 100 anos. Mas a indústria farmacêutica sabe que o grande anti-inflamatório, antidoença da nossa dieta é a gordura. Aí o que eles fizeram? Porque tu acha que a indústria farmacêutica tem interesse que tu vá aos 100 anos sem tomar remédio? O que tu acha? Precisa responder? Então, eles tomaram uma atitude criminosa de fazer lavagem cerebral na população que gordura faz mal. Mentira. Antes de 1930, comiam carne gorda, torresmo, pele de galinha, banha de porco, e essas doenças praticamente não existiam. Até tem a história lá do patologista, que foi o médico, que escreveu um livro sobre doenças e não botou o capítulo de cardiovascular. E aí perguntaram, mas como? Mas vocês raramente vão ver essas doenças, porque não existia. Né? A doença começou depois dos anos 60 e agravou depois dos anos 80, quando tiraram a gordura e signou para farinha e açúcar, e se toma baldes de remédio para colesterol. Porque naquela época não existia remédio para colesterol. Por que isso? Porque não é o colesterol. O colesterol é do bem. Ele é culpado. O colesterol vem, as testosterona de vocês vem do colesterol, e os nossos hormônios vêm do colesterol. Sais biliares, vitamina D, a bainha dos dedos, o cérebro precisa do colesterol. E o colesterol só vai depositar na artéria, sabe por quê? Porque ela está inflamada. Por isso que a doença começou com a inflamação silenciosa, com a mudança da alimentação. O colesterol vai com a boa intenção de corrigir a lesão inflamatória. E aí ele encontra oxidantes, como esses óleos, e o nosso sistema imunológico não conhece colesterol oxidado. Agride o colesterol e começa a placa. Então não adianta baixar o colesterol. Tu pode ter 100 de colesterol. Se tu tiver pontos inflamatórios na artéria, ele vai aterrissar e a doença evolui. Tanto isso é verdade que quase 70% das pessoas que infartam ou têm AVC estão com colesterol baixo tomando simvastatinas. Tu só previne doença cardiovascular, se vocês não quiserem ter infarto e nem derrame, e nem essas outras doenças degenerativas, controlando a inflamação silenciosa. Se não tiver inflamação, o colesterol pode estar em 500, que ele passa ao reto. Então, não vamos cair na armadilha da indústria farmacêutica. Voltar às origens. Porque nós não temos ainda a adaptação genética e vai demorar muito tempo, Carlos, para que isso aconteça. Por enquanto, o nosso alimento é fibra e gordura. Refinado não é para nós. Né? Nós cometemos um pecado natural ali. Então, é como se fosse que, assim, obviamente, de uma maneira leiga, falando, como se fosse que a nossa escolha pela nossa alimentação é o que traz a ponta para as doenças e o nosso psíquico, o nosso emocional é o que agrava o que acontece. É aquilo que nós falamos. Nós temos o software, que quem cuida é ele. Mas nós temos o hardware. Tu tem que ter um cérebro saudável. 100% operacional. Como é que tu tem um cérebro saudável? Comendo gordura saudável. E agora vem outra. O que a insulina alta faz? Comer farinha e açúcar. Aí vem de novo o cérebro, quer ver?
A insulina alta, além de inflamar, além de engordar, ela desvia a glicose, quando ela está alta, para músculo e gordura que tem uma avidez maior por ela. E os órgãos que mais sofrem, que não conseguem competir com músculo e gordura, quando a insulina está alta na captação da glicose, um é o cérebro. Então, tu imagina, o cérebro de quem come refinados, que deveria estar levando 20% da glicose, pode receber até 5%. Portanto, quem não come gordura saudável, a membrana do cérebro está rígida e atrofiada, neurotransmissão prejudicada. Quem come açúcar e farinha, o cérebro está desnutrido e inflamado. Como é que vai ter saúde mental? Então, não produz neurotransmissores. Então, além de todos os problemas psíquicos, que é o Alex que cuida, né? Ainda tem a bioquímica cerebral. Comprometida. Que impede a neurotransmissão e a produção de neurotransmissores. Aí, claro que ele vai ficar patinando num paciente. Porque ele não consegue resolver, ele não está produzindo neurotransmissor. E o outro órgão que sofre é o ovário. O ovário também não consegue captar glicose suficiente para ter energia, para ter um ciclo hormonal fisiológico. Regular. Por isso que hoje em dia as mulheres estão com tanta dificuldade para engravidar. É endometriose, ovário policístico, irregularidade menstrual, TPM, acne. Com o tempo, infertilidade. A gente viu, nunca vi tantas queixas de infertilidade hoje, como a gente vem escutando. Olha as clínicas que abriram, né, de fecundação in vitro e tal, e especialistas que estão buscando essa área. E o aborto ficou comum, né? Sim, o aborto. Ninguém mais fala que está grávida. Por quê? Porque o aborto ficou uma coisa comum. Por quê? Porque se come errado. O comprometimento metabólico nutricional pode te trazer problemas de comportamento, né? Mas claro. Desordens de afeto, desordens emocionais provindos disso. Tudo está muito interligado. O pânico é patognomônico de insulina alta. Quem tem pânico não tem glicose no cérebro para produzir neurotransmissor. Aí vai, né? Então, o Alex, para resolver o pânico de um paciente, primeiro tem que ajustar a nutrição, o alimento, porque senão como é que ele vai produzir neurotransmissor? Não tem como. E como é que uma mulher vai engravidar se ela não tem a glicose para produzir energia para ter um ciclo hormonal normal? Então, tudo isso tem que ser considerado. E outra coisa que a insulina alta faz, olha só, insulina alta, eu estou dizendo comer refinados. Sim. É a diabetes, que virou uma epidemia. Porque nós temos nas células os receptores de insulina. O hormônio não funciona sem receptor. Quando a insulina está muito elevada, como feedback, a célula não quer que entre tanta glicose, ela começa a queimar os seus próprios receptores. E um dia a pessoa vai ter insulina, produz insulina, mas não tem o que receba a insulina. É a diabetes tipo 2 do adulto, que é alimentar, não é genética. Qualquer um vai para uma diabetes se comer errado. A juvenil não, a juvenil é problema de pâncreas que não produz insulina. Então, se a gente quiser envelhecer sem adoecer, fibra e gordura saudável em todas as refeições. Voltar às origens, adaptar o alimento à genética. Nós somos ainda os 95%. Esses velhinhos que tu vê que comem de tudo, né, e que vivem, esses são os 5%. Eu não sou os 5%. Eu tenho que comer muito certo. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando os meninos aí também, o Carlos e o Bruno. Nossa expectativa de vida é 75 anos, né? A média, né? A média, né? A média de a gente poder viver. E a gente nós estamos vivendo muito mais. Sim. Né? A gente está vivendo muito mais. E o único grupo que cresce é os mais de 65 anos. Sim. Tá? Eu trouxe uns dados do IBGE para a gente poder pensar.
Em 2019, a gente é 32,9 milhões de habitantes, né? O número de números de populacional, né? A gente sabe que o Brasil vai ter uma população de idosos de 2060, vai ser mais idosos do que jovens. Porque as famílias não estão mais se refazendo, né? Nós temos casais que têm um filho. O que acontece na Europa, né? Isso, que não repõe a mesma quantidade de gêneros. Natalidade. Isso aí. A pirâmide inverteu, né? A gente pode estar pensando que 7,5 milhões de novos idosos a gente vai ter a gente teve de 2012 a 2019. A gente tem um ganho populacional de mais idosos. A gente está falando a população que mais cresce. Que o grupo etário passou para 29,5% a mais dessa faixa do etarismo, né? O que a gente está pensando? Que essa projeção do IBGE possivelmente, a longo prazo, vai estar mostrando uma desaceleração, né, e uma inversão na pirâmide etária. E aí vem a minha pergunta. Mediante essa pesquisa que o Jornal Pioneiro falou da semana passada, de como prevenir demência e todos os pilares, como que a gente vai envelhecer melhor? Dessa forma que nós estamos conversando aqui. Então, fazendo a desintoxicação, a nutrição, tudo isso que a gente conversou, não é? E tem ainda um outro pilar, o exercício, fundamental, tanto o exercício aeróbico, que aumenta a oxigenação a nível de cérebro, se relaciona a demência com exercício. Né? Tanto que essa pesquisa dos médicos de Porto Alegre, que saiu nesse periódico, fala que o sedentarismo é o segundo grande motivador, né, de 11,3% sedentarismo. Sedentarismo, né? Porque o exercício aeróbico ele vai aumentar a circulação a nível de cérebro, o exercício de resistência, né? A musculação aumenta o GH, e o GH ele aumenta toda a função cerebral, né? O hormônio do crescimento. Então, tanto o exercício aeróbico como a musculação é super importante, né? Para toda a parte osteoarticular, como mental, quanto mais tu exercita, né? Isso te leva a não ter dores, né, no envelhecimento, porque o que faz com que as articulações atritem? A flacidez muscular. Tu tem as duas extremidades, enquanto o músculo está segurando, tu não tem dor. No momento que a tua coluna, a tua musculatura, por exemplo, paravertebral, fica flácida, as vértebras começam a atritar. E vem os problemas. Vem as dores, vem as inflamações. É muito importante o exercício para ter um envelhecimento saudável. E o quarto pilar anti-envelhecimento seria a reposição hormonal. Neiva, o hormônio tem tudo a ver com o cérebro também. Sim, eu tenho uma dúvida. Sim. Essa pesquisa da URGS, que foi lançada nesse periódico de medicina, fala que, olha que curioso, e eu queria até ouvir de ti que relação tem isso com os hormônios. Sim. Os hormônios humanos, né? O que a gente produz e o que a gente pode repor. Fala que a primeira ordem decrescente do impacto de prevenção de demência é perda auditiva. 14,2%. Por quê? Por quê? Porque não comunica mais, não usa. Aquilo que nós estávamos conversando. E tem uma quanto mais tu usares os sentidos, quanto mais tu te comunicares, quanto mais intelectual tu fores, quanto mais tu leres, quanto mais o teu cérebro funcionar, vai ativar as ramificações, o crescimento dos dendritos. Aí a gente fala... o teu cérebro vai ficar ativo. Aí a gente fala, então... Se tu te isolar, se tu ficar cego e não ouvir, tu não te comunica mais, o teu cérebro não vai mais ser ativado. Ele entende que não precisa mais, né? Exatamente, não vai usar. É a ativação. Nós aqui, nós não estamos ativando o cérebro. Sim, claro. E se a gente fosse surdo? Essa não experiência nós não teríamos. Né? Isso que tu está falando tem a ver com a poupança cerebral. Nível de intelectualidade, nível de exercício, né? Leitura, escutar o podcast, né? Escutar o podcast, isso mesmo. Informação, tudo isso ativa muito o cérebro. Relacionamento interpessoal.
E agora, uma coisa, né? Porque as pessoas podem perguntar assim, tá, mas vocês estão falando da medicina convencional, mas as pessoas estão tendo mais longevidade. Mas com que qualidade de vida? Porque eu vejo assim, os pacientes, as pessoas com mais de 50, mais de 60 estão hipertensos, diabéticos, com problema de demência, usando uma dúzia de remédios. Não é isso que a gente quer. Essas pessoas vão chegar a 80 anos, mas com que qualidade de vida? Nós queremos pessoas com qualidade, com autossuficiência, né? Sem demência. Aí sim, tu vai dizer que houve um aumento da longevidade. Não abaixo de uma dúzia de remédios e com N entidades nosológicas com doenças, né? Ou com idas frequentes aos médicos, essa conjectura tudo de exames. Não, eles tomam remédio para... Eu vejo, assim, o comum é chegar aos 60, 70 com remédios, N remédios. Tem que separar um cantinho da casa sim, para remédio. A farmácia, sim, né? a farmacinha. E gastando muito, né? Porque esses remédios são caríssimos. E acabam não trazendo a solução que o paciente deseja. Não, o paciente... porque a qualidade de vida não é boa. Não é boa. Cala os sintomas, né? Mas não E, resolve o assim, problema. eu sempre falo isso, a gente já conversou também no podcast, só com o Alexander, que é a questão da expectativa. Eu acho que também tem muito a ver, obviamente que o vídeo de vocês tem muito mais valor. Só que no momento que um paciente ele procura a solução médica através da indústria farmacêutica, né, da indústria química, e acaba tendo a quebra da expectativa dele, porque o que acontece? Principalmente com pessoas mais religiosas acontece isso. Eu vejo na prática. Eu acredito muito que esse remédio vai dar certo para mim. Eu tenho certeza que depois que eu tomar ele, eu vou ficar bem. Passa um mês tomando aquele remédio, ela só piora. Quebrou a expectativa dela. Eu acho que isso é um dos principais agravantes que tem. Na questão onde tu já tá na parte do tratamento. Porque aí vem os efeitos colaterais também. Da expectativa. E aí, por exemplo, um remédio como, vamos ver, a simvastatina do colesterol. Tá? A simvastatina, o que ela faz? Ela depleta a coenzima Q10, ela tira da célula a coenzima Q10, que é uma substância que entra no ciclo de produção de energia. Então, resumindo, ela tira a energia da célula e mata a célula. Então, essa simvastatina vai destruir o cérebro, vai matar neurônios, e aí é demência, é uma das causas. Ela destrói músculo, a pessoa começa a se sentir fraco e com dores musculares, inclusive cardíaca, pode morrer, pode ter um infarto tomando a simvastatina. E olha só, ela destrói fígado, porque 80% do nosso colesterol é produzido no fígado, só 20% vem da dieta. Então, para baixar o colesterol, eles destroem o fígado. Então, quantos efeitos colaterais vêm a partir desse remédio? Aí chega lá, a paciente diz, mas eu estou com muita dor muscular. Manda pro ortopedista. Chega no ortopedista, ele vai dar anti-inflamatório, não adiantou nada. Eu tive uma paciente que ela veio de Porto Alegre, fazia 1 ano, ela veio carregada pelos filhos. E a primeira coisa que eu perguntei, que remédio tu está tomando? Eu tomo simvastatina. Há quanto tempo? Que dosagem? Eu disse, tira a simvastatina. Passou 15 dias, ela me ligou. Isso que ela tinha ido a neurologista, tinha ido a ortopedista. Neiva, não é possível, eu estou caminhando. A Maranata, né? E aí? Claro, uma pessoa dessas, coitada, ela andou, né, fazendo a via sacra, né? E era só tirar a simvastatina. Mas o médico convencional não vai tirar a simvastatina porque ele acredita que é o colesterol. Então, não sei se ele acredita, né? Mas eu acho que sim. Sim, provavelmente sim. Aí, né, ele vai mudar a simvastatina, vai dar de um outro laboratório, um outro nome, e a doença e o efeito colateral vai se manter. Né? Não, e a queixa vai continuar. A queixa vai continuar. De dor muscular ou de uma tosse, um efeito, né?
Então, a gente, como tem uma visão mais abrangente, tu sempre vai na causa, tu não é o sintoma, é por que isso está acontecendo. E vamos resolver a causa. Por exemplo, doenças autoimunes, dor de cabeça, tem tudo a ver com alimento. 90% das enxaquecas são alimentares. E muitas delas por carne. A carne é um dos maiores gatilhos para enxaqueca. Ou o glúten. Aí tu tira gente que tinha enxaqueca desde a adolescência, tomando remédio, indo a neurologista, desaparece. Porque eles só dão sintomáticos, né? Não vão para a causa. E a gente sabe que enxaqueca tem que ver com isso, autoimunes tem que ver com isso, psoríase. Doutora... Eu tive o caso de uma paciente de 80 anos, o corpo coberto por psoríase, desde jovem. E ela veio porque o filho consultou comigo, que tinha uma psoríase nas mãos, e ele curou. Aí ela veio, fez muito bem a dieta, e mais, né, com remédios que a gente dá para aumentar a imunidade. Desapareceu. Pensa bem a felicidade dessa pessoa. Ficou com a pele limpa, porque se tratou a causa. Né? Doutora, tu paraste naquele pilar que é a reposição hormonal, reposição né? hormonal. Que relação tem os hormônios com o comportamento humano? Como é que tu vê isso? Tudo, né? Tudo. Porque a gente vê homens com, talvez, com baixa possibilidade de enfrentamento de situações, de decisões. Quando tu vai medir uma testosterona, baixa. É só tu ver o que acontece quando uma mulher entra em menopausa ou quando o homem entra em andropausa, porque o homem acha que está livre, mas não está. Na mulher, o hormônio cai bruscamente. Uma hora tu tem hormônio, no dia seguinte tu não tem mais. No homem, não. No homem, a testosterona cai gradativamente. Ele nunca fica sem testosterona como a mulher. Por isso que idosos, né, de sexo diferente, os homens, eles têm menos demência que a mulher. Isso é um fato comprovado, que a mulher não tem mais hormônio, se não fizer a reposição. Então, um homem com a baixa de testosterona, porque o que é a testosterona? É vida. Sim. A testosterona é o hormônio da coragem, da vontade de viver, disso que vocês estão fazendo, de empreender, de te atirar lá de paraquedas, né? Pô, vamos? Vamos dar ali. Isso é testosterona. Então, lá pelas tantas, quando a testosterona começa a baixar, o leão que rugia alto e forte vira o gatinho que mia e dorme, como dizia o meu professor. E aí um executivo que tomava iniciativa, que ia às reuniões, que fazia acontecer, começa a se encolher, tem medo de chegar, né? Não sabe mais o que dizer. O cérebro, quando começa a patinar, aí vão para psiquiatra. E se enche de veneno. Né? Antidepressivos, estabilizadores. Se eles fizessem a reposição hormonal, esse quadro iria reverter. A mulher na menopausa, tem mulheres que chegam e dizem: doutor, eu prefiro morrer, não aguento mais. Porque elas se tornam depressivas, irritadas, sem motivação para a vida, calorões, todos aqueles sintomas, né? Libido lá embaixo, secura vaginal. De uma hora para outra elas não se veem mais como mulher, não se veem mais como gente. Né? E aí, faço reposição ou não? Aí vem o grande conflito. Então, reposição hormonal com hormônio de indústria farmacêutica ficou provado num trabalho que fizeram em 97, encomendado pela indústria farmacêutica, que saiu pela culatra, né, nos Estados Unidos. Era um trabalho que tinha que durar 8 anos usando o remédio de indústria farmacêutica, e tiveram que interromper no 5º ano, porque aumentou muito a taxa de câncer, de fenômenos tromboembólicos. Então, até hoje, os ginecologistas já ficam meio receosos em usar o hormônio por mais de 5 anos, porque pode ser processado, está ali, é o divisor de águas. Mas nós temos
Em farmácia de manipulação, o hormônio bioidêntico, exatamente igual ao nosso. O hormônio de indústria farmacêutica, porque eles não podem patentear substâncias exatamente iguais às nossas, eles não têm a patente, a exclusividade. Então, para ter mais lucro, eles modificam a molécula. Né? E essa modificação Faz toda a diferença. faz toda a diferença. Por quê? Porque o nosso hormônio, todo hormônio precisa do receptor. O nosso hormônio chega na célula, encaixa e sai, encaixa e sai. O hormônio de indústria farmacêutica, ele se liga no receptor mal encaixado e ele fica forçando, ele fica mais tempo do que deveria. Pressiona, força a célula, e aí vem o efeito colateral. Mas esse bioidêntico é exatamente igual ao nosso. Tem os bons efeitos do hormônio, sem efeitos colaterais. Então, tem todo um ajuste desses sintomas e sem ter efeitos. Eu já uso o hormônio bioidêntico há 15 anos, desde que eu descobri o hormônio, eu uso. E esse hormônio não dá câncer? Claro que não, porque é igual ao nosso. Né? Qual é a fase da vida que tu não ouve falar em câncer na mulher? Adolescência é raro. Gestação é raro. Câncer de próstata no homem. Adolescência, nunca. Tem altos níveis de hormônios. Exato. Né? Então, quando o hormônio está lá em cima, não tem câncer. Quando é que começam os cânceres? Perto de menopausa, andropausa, depois de menopausa que começa o câncer. Próstata. Vai começar quando diminui a testosterona. Não é a testosterona que causa câncer. É a falta O que dela. causa o câncer de próstata é o estradiol, é o hormônio feminino. Porque a outra informação, gordura abdominal produz uma enzima chamada aromatase, isso para os homens, tá? E essa aromatase converte a testosterona, que é o hormônio masculino, em estradiol, que é o hormônio feminino. Então, quanto mais gordura no abdômen, menos testosterona e mais hormônio feminino. E é o estradiol que é o hormônio dos aumentos. Por isso que mulher tem mama, tem quadril, e vai aumentar a próstata e levar ao câncer. Bom, vocês podem observar esses velhos que têm aquele abdômen avantajado atrás, eles são acinturados e com mama. É puro estradiol. Então vocês se segurem, não podem ter gordura no abdômen. Fica a dica aí, né? Fica a dica. Cada um usa como quiser. Cada um usa como quiser. Então, hormônio não causa câncer. E o bioidêntico também não. Só o hormônio modificado. Né? E aí, esses sintomas de menopausa, calorões, toda aquela... Nossa, é um tsunami na vida da mulher. Pode ser corrigido e pode ser usado até para sempre. Até a né? eternidade. E sem causar problema nenhum. E o homem também. À medida que vai baixando a testosterona, a gente faz a dosagem da testosterona e a dosagem de uma proteína que se liga à testosterona e não deixa ela entrar na célula. Não adianta só dosar a testosterona. Tu tem que dosar a testosterona e SHBG, que é essa proteína. Aí se faz um cálculo, então nós calculamos o índice de testosterona livre. E, no caso, quando esse índice estiver baixo, a gente pode repor, né? E isso também é um grande pilar anti-envelhecimento. Porque os hormônios, tu tem mais receptor de testosterona no cérebro que no testículo. O nosso cérebro depende dos hormônios. Por isso que a mulher tem mais demência na senilidade do que o homem, porque o homem sempre vai ter algum hormônio e a mulher não. Entendi. Então tem tudo a ver. Então, desintoxicação, nutrição, exercício e a reposição hormonal, tu ganha 30, 40 anos de vida com qualidade. E isso é possível. Evitando os medicamentos químicos. Não precisa medicamento, tu não vai adoecer, para que tu vai tomar remédio?
Assim, vou me Os meus colocar... pacientes, assim, que se tratam comigo, eu não tomo remédio. Não tomo. Não precisa. Não adoece. Eu vou me colocar numa posição leiga, vamos supor. Certo. Eu tenho problemas de saúde, problemas psíquicos também, enfim, eu sou um ser humano normal hoje em dia, né? Cheio de problemas. Convencional. Convencional. Ser humano padrão, Qualquer né? lado tem um problema. Perfeito. E como é que eu vou saber a hora em que eu preciso largar a medicina química e passar para a ortomolecular? Não, tu tem que começar com esses pilares anti-envelhecimento, cada um ao seu tempo, desde que tu nasce. Entendi. As crianças eu já oriento nutrição. No momento que tu conhece, tu já No tá momento atrasado. que, claro, vocês, com a idade de vocês, se vocês começarem agora, meu Deus, que coisa boa. Né? Vocês vão ter essa vitalidade com 80 anos. Essa mesma energia com A mesma energia. O geriatra não precisa ser procurado com 70 anos. Sim. Entende? Como a medicina ortomolecular não tem idade. Não. Até porque a doutora atende uma série de faixas etárias, né, Não, Neiva? todas as faixas etárias. E se começa cedo. Quanto mais cedo, melhor. Né? Quanto mais cedo... É a diferença da corrida e da maratona. Né? Sim. A corrida tu te prepara rapidamente e tu corre naquele processo. sim. A maratona é toda uma estratégia, todo um planejamento, porque o percurso é mais longo. maior. Né? Então vamos pensar que a maratona seja a nossa vida, né? Pra gente poder Porque chegar... a gente já nasce morrendo, né? Isso aí. A gente já nasce esperando pela nossa morte. Já começa a morte, já começa as degenerações desde que tu nasces. Já é uma perda. Enquanto antes tu previne, né, que tu atrasa essas degenerações, melhor. E nem é por viver mais, mas é por ter qualidade de vida. Né? É por poder fazer o teu exercício todos os dias, é tu poder pensar certo, é tu teres Ter agilidade disposição. mental, é por teres... Por que a minha neta me chama de adulto adolescente? Porque ela me vê que eu não paro. Ela diz, vó, tu é mais nova que a minha mãe. Mas que mais nova que a minha mãe? Tá, porque eu sou mais baixinha. Mas também ajuda a vitalidade, né? E essa reserva cognitiva é um pilar interessante para a gente poder pensar, né? E a cognição, né? A o que cognição. tu vai fazer? Chegar na senilidade sem... Capacidade cognitiva, né? Tu apagando memória, tu esquecendo das coisas, né? E isso tem a ver com as lembranças, isso tem a ver com tudo que tu viveu. Por isso que o cultivo dessa parte, dessa reserva cultural, ela é muito importante, né? Hein, Alex, mas cuidando dessa parte do cérebro, deixando o teu cérebro quimicamente saudável, Sim. tu resolve muito mais. Claro, né? Tu claro. vai para um psicólogo, vai ficar muito mais fácil, vai ser uma psicoterapia breve. Sim, até porque os insights vão estar mais formados, a capacidade de pensamento já é alterada, né? Então tudo isso tem a ver com a qualidade do tratamento. Né? É claro. É claro. Quantos são os pilares para envelhecer bem? São Os 4. quatro pilares eu coloquei aqui. Aqui é a desintoxicação. Até eu já decorei. Eu achei... Então fala. Vamos ver. Vamos ver. Agora se botou numa bolsa. Vai. Desintoxicação, nutrição, exercício e o último... Reposição hormonal. Tá. Isso. Pronto, viu? Eu não precisei de ajuda de ninguém. Não precisou. Bom aluno. Não, eu achei importante demais isso. Eu acho que, assim, tem uma coisa que grande parte dos convidados falam pra gente quando eles vêm aqui. Eles falam assim, eu não sei como que eu vou ajudar no programa de vocês. Eu não sei como que a minha participação vai agregar aqui. E a gente sempre fala assim pra grande parte deles que é o seguinte. Primeiro que as pessoas que a gente chama aqui, a gente não tá chamando só para expor na internet. Não. A gente tá chamando pra gente conhecer. Então a primeira coisa que a gente sempre fala é: tu já impactou 2 pessoas na tua vida. A gente sempre fala: tu já impactou 2 pessoas na tua vida. Que as 2 pessoas que estão no lado oposto dessa mesa. E agora resta a gente fazer o serviço para impactar as outras do outro lado. Do outro lado da câmera. Se atingiu uma pessoa, tu já fez toda a diferença. Perfeito.
Perfeito. Isso é verdade. Agora é com nós, né? Então, Doutora, tu já ajudou alguém na tua vida, né? E a gente está nesse mundo para isso. É para ajudar, não é para prejudicar. Não é pra roubar, né? É Tu tem que procurar na tua vida alguma coisa que possa ajudar realmente as pessoas, genuinamente. Não esperar nada em troca, né? Não espera nada em troca, faz o bem. É para isso que a gente está aqui. A vida, ela é explorada no plural, não no singular. Não é só um, são vários. Nós somos um todo, eu sou tu e tu é eu, né? Não tem? Nós compartilhamos as mesmas coisas. É uma energia só, né? O que eu disser aqui, o que movimentar minha energia, movimenta a tua. Total. A tua, né? Não tem como separar. E aos espectadores do Bradocast que seja assim, né? Exatamente. Cada um que acesse e que veja esse conteúdo. E quanto Assim mais esperamos. a gente se aprofunda na física quântica, mais tu vai ter certeza disso, né? Né? Que se mexe um elétron lá na China, tá movimentando. Tá movimentando aqui no Brasil. Lá do outro lado do universo. Dizem que o bater de asas de uma borboleta, né, na Oceania provoca algo na América Latina. Então, Exato, não tem como. E aí tem aqueles entusiastas, ou não devo chamar assim, que vão torcer para que as borboletas morram. Culpando os problemas que acontecem na América das borboletas. Lá no Oriente. É absurdo. Que loucura. Doutora, se tu fosse dar uma dica pra quem tá assistindo agora, uma dica primordial que tem que ser executada na vida das pessoas, que dica tu daria? Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar e não se enganar. As pessoas têm que ver o que realmente é bom ou não é. Saber a consequência do que está acontecendo na sua vida. Se eu fizer isso, acontece isso. Mas não se enganem, porque às vezes as pessoas elas tentam porque não, mas se eu tirar o açúcar é meio complicado, né? Vai ser. Então se engana. Não, então não vai fazer isso. Vai sim. Então analisem mais as consequências de tudo que fizer na vida e sigam o caminho correto. Não só, né, na parte de medicina, mas em qualquer coisa. Né? A gente tem que ter consciência do que faz e das consequências que leva. E mais importante do que isso é saber que essas consequências são aplicadas em todas as áreas, todos os sentidos da nossa vida. Sentidos. E Então, a gente não pode fechar os olhos, né? não adianta pensar que um machucado no pé não vai infligir no nosso cérebro. O pior cego é o que não quer ver. Informações está aqui. Vocês são uma fonte de canal. informações. Isso é muito importante. Eu vou pegar a palavra do Alex. É um canal. A fonte está aqui na nossa frente. Vocês que trazem, A gente é o a gente só distribuidor. distribui. Mas Vocês são sem a o fonte. canal não a gente é acontece meio, nada, né, doutora? A gente é meio. Só é meio. Uma forma, né? Se completa, né? O ser humano, completa, toda a sociedade se completa, se complementa. Não adianta um só, não faz festa. Como é que é aquilo? Uma doninha só não faz verão, não né? faz verão. Tem que ser um conjunto. Tem que ser um conjunto, é verdade. Tem que ter o que fornece e o que recebe. E o que recebe. Né? Perfeito. É como o hormônio e o receptor. É isso. Sem um ou outro não funciona. Não funciona. isso. Está em desequilíbrio. Está em desequilíbrio, não acontece. Não acontece. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela tua Eu que participação. agradeço um monte. Pô, eu que agradeço. A gente vai envelhecer agora. Se eu não chegar aos 120 anos... Bom, vocês têm a maluquice. informação. Se tu quiser ainda continuar comendo doce, tu vai continuar, mas tu já sabe. Tu já sabe o preço que vai Escolha. pagar. Exato. É um negócio que eu falo muito, que é depois tu vê, não tem como dizer. Mas vai procurar os doces sem açúcar e com um bom adoçante, que existe também. Não precisa tirar o doce, mas usa bom adoçante. Não tira o doce. Não, eu fiquei... Tudo tem saída. Eu na fiquei vida. triste, mas eu fiquei assim, ó, muito triste no momento que tu falou as frutas, que tu comentou sobre as frutas. Todas tu come. As que eu mais gosto. Mas continua comendo. Mas come junto umas sim, nozes, sim, castanhas. sim. Não tem? Tudo tem saída nesse mundo. Até a morte, eu acho. É uma saída. Eu e a doutora, antes de a gente vir pro podcast, né, doutora? A gente se reuniu, acho que foi na quinta-feira. E aí a gente tava no consultório e a gente começou a pensar que todos os vícios, né? A maioria dos vícios começa com a letra C. Então a gente tava pensando cigarro, cocaína, Crack. crack,
A gente listou até. A maconha, que é cannabis, né? Chocolate, né, doutora? Chocolate. Cerveja, café, celular, computador, cana de açúcar, que seria o açúcar, a cana, né? Cama, né? Pra dormir? Cama, computador, né? O que mais que a gente se listou Na aqui? parte sexual é O creu da música, uma música. Eu não conheço o creu. O creu pode ser viciante, né? No sexo seria o coito, né? O C também coito. Pronto, tudo começa com C. Mas O nome começa com C. Carlos pode ser viciante. Eu quis ficar quieto na minha pra pensar que vocês iam esquecer essa, né? Mas nem tudo que começa com C pode ser viciante, como a cultura. Eu acho que o conhecimento, que através da cultura, duas palavras com C, né? Conhecimento e cultura, podem retirar as pessoas de certos estados. Informação, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Propagar a saúde, falar de como envelhecer melhor, de como ter a sua parte de vivência nesse desenvolvimento que é tão significativo, porque hoje ninguém mais quer saber de envelhecer. Né? Até porque diz, né, que o adolescente ranzinza é tolerável, agora um velho ranzinza é chato demais. Né? Sai da frente. Então dá pra gente envelhecer melhor. E com cultura, conhecimento. Acho que isso é o diferencial que a gente pode fazer aqui. Né? Pelo Bradcast, pela doutora Neiva Milani, né? O paciente que vai a câncer é chato. Sim. Né? Tem E é com C. E câncer, é uma das características do paciente que tem câncer, que é chato. Sim. É chato. Ranzinza. Ranzinza. Que é próprio da patologia, né? Patologia. É da própria patologia. Vamos do mudar o nome do temperamento. podcast pra ser viciante, vai ser Cradubest agora. Vai começar com C, a gente vai inverter todas as letras ali. Cradubest. Pra viciar. Pra viciar. Isso. E esse vício é mais legal, né? Que é a informação, é um vício bom. Best. Ou Crabudest também, aí. Não, aí tu tá indo muito longe também já, né? Tu tá indo muito longe. Doutora, muito obrigado. Alex também, muito obrigado por vir aqui de novo. Quando vai vir precisar, muitas vezes ainda, claro, né, Alex? vem. Com certeza. Nós que Venho sim. agradecemos, né? Nós que agradecemos. Esse Vocês bate-papo são de pessoas- saúde, né? E a oportunidade que vocês estão nos proporcionando, né? Que é disseminar essa informação e falar de como a gente pode ter saúde, que hoje a gente está muito dentro da doença, né? Perfeito. É assim, que bom enxergar jovens como vocês fazendo um trabalho tão importante. Eu quero falar isso porque às vezes é difícil às vezes a gente fica com aquele sentimento de recompensar quem está do outro lado. Mas grande parte das vezes a gente não consegue recompensar. O máximo que a gente pode dar, que para mim tem muito valor, é gratidão. Por tudo aquilo que a gente experienciou, tudo aquilo que a gente compartilhou aqui. Eu acho que diante de qualquer outra coisa material que a gente possa entregar, como uma forma de recompensa, eu acho que a maior delas é a gratidão. E tu sabe, Carlos, que a gratidão ela cura, né? Ela cura. Porque ela tem a ver com o perdão e com a própria libertação. Né? Não é por isso que ela está no Ho'oponopono, né? Então a gratidão ela cura, ela tem poderes curativos. E a gente agradece e a gente recebe a tua gratidão, né, doutora? Mas sem dúvida, essa energia super positiva, né? Isso aí. Que a gente precisa se alimentar. Total. Perfeito. Vocês querem divulgar alguma coisa? Deixar Instagram, deixar a página de alguma coisa, Facebook. Fica à vontade, doutor. Pode ficar muito à vontade. Facebook, para as pessoas seguirem. Teu Instagram. Eu Quiser tenho saber um pouco Instagram. mais. Eu tenho Tem Instagram? Sim. A gente com vai, Neiva Milani, tá, a gente vai deixar na descrição para quem Tá. quiser conhecer. Certo. Quem quiser conhecer o teu trabalho, quiser falar contigo. Sim, lá tem tudo que eu falei aqui, tem os posts, né, sobre. Que bom. Fechou. Alex? Eu tenho o LinkedIn, né? LinkedIn. Então, podem me procurar, Alexander Molon. E o telefone celular eu não tenho rede social ainda, né? Então... O telefone, eu não sei se do meu consultório, é 3228-9934. Perfeito. Qualquer informação. Perfeito, então. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, tudo que a gente já falou. E é isso. E é isso. Muito Obrigada obrigado. a todos, né, que estão nos assistindo, que eu estou enxergando dois, mas tem Aí, gente, tem Tem vários. vários.
vários. Tem vários. É isso, muito obrigado. Um ótimo fim de semana. Isso É aí. isso.